rapaziada, microfone é um assunto que eu não falava há muito tempo aqui no canal, tipo, muito tempo mesmo. Eu acho que faz papo de um ano aí, mais de um ano na verdade, que eu não faço vídeo falando sobre. E muitos de vocês estavam me pedindo, cara, recomenda o melhor microfone, qual é o melhor microfone pra comprar hoje em dia? E no vídeo de hoje eu simplesmente separei os melhores microfones pra você comprar hoje em dia. Eu vou abordar todo tipo e todo estilo de microfone. E essa lista vai estar simplesmente extremamente completa, vou falar desde o mais barato até o mais topo de linha de todos. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, rapaziada, antes só pra vocês entenderem, eu vou falar de 4 microfones principais, que nesse caso é o microfone de lapela, que é esse aqui que vocês já estão ouvindo a qualidade de áudio. Normalmente eles são muito usados porque eles são muito discretos, eles também são muito portáteis, e nesse caso tem modelos sem fio, que nesse caso eu vou citar bastante e são os melhores modelos. Ele não tem a melhor qualidade de áudio possível, mas no caso ele vai te entregar a qualidade de áudio mais prática e uma qualidade de áudio boa. Um outro modelo que a gente tem também é o modelo Shotgun, ele também fica um pouco mais distante para trazer praticidade. Ele vai te entregar uma qualidade de áudio relativamente boa também. A única diferença dele em comparação com o de lapela é porque a voz não fica tão clara assim, mas no geral ele tem uma praticidade, você tem uma versatilidade muito maior. Agora indo para um outro tipo de microfone que eu particularmente é o meu favorito, que são os microfones dinâmicos. Esses microfones são os modelos que vocês mais veem, por exemplo, em podcast. Isso porque no geral eles conseguem trazer uma qualidade de áudio muito boa, você consegue ter uma voz muito clara, mas o ponto principal é porque ele consegue isolar muito bem a sua voz. Então mesmo eu tendo vários ruídos em volta, ele consegue isolar e captar muito bem a minha voz. E eles usam muito em podcast para a voz do convidado não acabar vazando no seu microfone. Já esse aqui são os microfones condensadores. Ele, diferente do dinâmico, ele não tem um áudio tão preciso assim, tão isolado, até porque aqui a gente tem uma cápsula um pouco mais aberta, mas isso faz com que ele tenha um áudio mais encorpado, ou seja, esse microfone aqui ele consegue captar muito mais detalhe. Ele também acaba trazendo um grave um pouco melhor, principalmente em voz. No geral, o dinâmico eu percebo que ele sai um pouco mais agudo, e ele é muito utilizado, por exemplo, por artistas na hora de cantar, e também é muito utilizado para, por exemplo, gravar instrumentos. Já na internet, hoje em dia, ele é muito utilizado também para gravação de vídeo ASMR, porque como ele consegue captar mais detalhe, a cápsula é mais aberta, você acaba fazendo aqueles videozinhos relaxantes e sai todo o barulhinho. E no geral, eu particularmente gosto muito dele exatamente por conta da qualidade do áudio que ele traz, só que ele tem um ponto negativo de captar um pouco mais de ruído, só que ele tem um ponto mais negativo de não ser tão direto assim, captar um pouco mais de ruído. Aí detalhe, esses dois microfones condensador e dinâmico foram gravados diretamente no meu celular. E lembrando que todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Bom, vamos lá, começando pelo mais baratinho de todos. Qual é o modelo mais barato, cara? Você que tá simplesmente baixíssimo orçamento, simplesmente a melhor opção barata que a gente tem é o famoso, ele o queridíssimo BM800, cara. Ele foi simplesmente o meu primeiro microfone que eu usei aqui no canal, e inclusive o primeiro vídeo aqui no canal é falando desse microfone. Eu faço uma certa crítica, mas no geral o microfone realmente ele é muito bom, e mesmo, sei lá, fazendo 3, 4 anos que eu gravei esse vídeo, ele ainda assim continua sendo o melhor custo-benefício baratinho que a gente tem. Bom, no geral aqui a gente tá falando de microfone condensador, ele tem uma qualidade de construção relativamente boa, é um plástico até que bem feito, e até parece metal, ele tem uma mistura de preto com dourado, tem também algumas versões toda preta, mas o que ele se caracteriza é realmente pela qualidade de áudio, principalmente levando em consideração o preço. Realmente ele é simplesmente surreal. O único ponto é que ele é um pouquinho chato pra você fazer funcionar, até porque a gente tá falando de um microfone XLR, e a maioria das versões que a gente encontra, ele é vendido na versão XLR com uma saída P2. E nesses modelos em específico, você precisa comprar um adaptador pra ele fazer funcionar. Existem já versões USB, eu também vou deixar aqui na descrição, mas qual que é o ponto, cara? No geral, a qualidade que você consegue é muito boa. Mesmo com essa plaquinha, você consegue extrair um áudio maravilhoso, só que aquilo, ele é um pouquinho chato pra fazer funcionar, mas quando você consegue, é simplesmente surreal. Inclusive, ele plugado numa mesa de som, ele consegue simplesmente extrair uma qualidade absurda pela faixa de preço. Inclusive, muita gente usa pra gravar, tipo assim, áudio profissional mesmo. Então, realmente, ele pra faixa de preço é simplesmente absurdo, é o que vai te entregar a melhor qualidade de captação nessa faixa de preço. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá na casa aí dos seus R$100. Até menos do que isso você encontra. Mas, sendo muito honesto, você busca um pouco mais de praticidade, sem esse muito lenga-lenga, cara, você quer um microfone prático pra gravar seus vídeos, pra gravar alguma coisa, gravar seu áudio, ou até usar um microfone durante uma gameplay, você quer usar Twitch, fazer live, a melhor opção seria o BK805C. Só um breve detalhe, não se apeguem muito ao nome, principalmente o BM800, cara. Ele é um nome mais comum, mas no geral ele é um produto produzido por várias empresas. Ele é o que a gente chama de white label. E no caso o BK é a mesma coisa. Ou seja, é uma empresa, é uma fábrica que produz e outras empresas colocam a marca dela. Então, no geral, é o mesmo produto, só que com nomes diferentes. Mas resumindo, ele é muito bom e ele foi um achado nessa faixa de preço, principalmente para encontrar aqui no Brasil. Então, todos esses microfones que eu tô falando, vocês encontram aqui no Brasil. O preço que eu tô usando de base
base é o Brasil, mas eu também vou deixar link do AliExpress para caso você queira importar. No geral, aqui a gente também tá falando de um microfone condensador, só que no geral ele é muito barato, muito bom, muito prático e também muito bonito. Aqui no geral ele é todo feito na mesma base do Fifine Ampli Game, que também é um microfone muito bom, eu já fiz até review. Ele é um microfone condensador que tem um design super lindo, ele tem uma pegada um pouco mais gamer, então ele tem aquele interior todo RGB, que inclusive foram inspirados aí no HyperX, só que a diferença é que ele é bem mais acessível. E no geral ele traz um áudio muito bom, na moral, a qualidade da gravação dele é simplesmente incrível, principalmente por se tratar de um microfone condensador, como eu falei, ele consegue entregar uma qualidade, um áudio bem mais encorpado, principalmente em graves, cara, microfone condensador com graves fica maravilhoso. E como eu falei, ele tem um ponto extra de, além de ser muito bonito, ele é muito mais prático, isso porque aqui a gente já tá falando de um microfone que você consegue já ter controle de ganho, você consegue ter monitoramento de voz, então você consegue ter retorno da sua voz com algum fone, já tem botão de mutar, já é RGB, e além de trazer um áudio muito bom, ele também já vem com filtro pop, é aquele filtro que filtra palavras P e B, quando você fala P e B no microfone ele acaba ficando um pouco mais estourado, mas o ponto extra é o fato de ele ser USB-C Plug and Play, ou seja, você pluga um USB, pluga no seu computador e ele vai estar funcionando perfeitamente. Não só isso, como também se você tiver um USB-C para um USB-C e se o celular permitir, você consegue gravar direto pelo seu celular, que é o que eu faço constantemente. Eu uso um S24, plugo direto o microfone dele, pronto, ele tá funcionando perfeitamente. Na moral, é muito prático. E com relação ao seu preço, já atualmente ele tá na casa dos seus 130 a 150 reais. E detalhe, ele é vendido na cor preta, branca ou rosa. Nessa mesma faixa de preço, a gente acaba encontrando um microfone também muito bom, que no caso é o Lanze J12, cara. Que ele é simplesmente um dos melhores microfones na faixa de preço. Ele é simplesmente um dos melhores achados que você tem nessa categoria. E aqui a gente tá simplesmente já falando de um microfone de lapela. Esse caso é nesse mesmo estilo que eu tô usando, porém, vou pegar ele aqui pra vocês verem. Ele é esse microfone aqui, cara. E eu sei que de longe ele parece muito um fone de ouvido, mas é exatamente isso que torna ele simplesmente um dos melhores custo-benefício. Aqui a gente já tá falando de um estilo de lapela sem fio, e o motivo principal dele ter o melhor custo-benefício é o que eu falei, é o fato dele ser desse estilo aqui. Ele é um tipo de lapela que ele funciona como se fosse um fone de ouvido. Então, um fone de ouvido você tira, utiliza, ele gasta a bateria, você coloca de novo e ele vai recarregar com a própria caixa. Isso é muito prático. Além de você ter um estojinho portátil, facilita muito o transporte, até porque, vamos combinar, é muito fácil você perder um negócio desse aqui se ele ficar avulso. E rapaziada, só para um efeito comparativo, a gente tá gravando esse vídeo aí com uma lapela da Holy Land, ela é uma lapela que custa por volta aí dos seus R$1.100, uma lapela bem profissional, muito boa, tem uma qualidade incrível. Essa aqui é a qualidade de áudio que vocês estão ouvindo, e no caso agora, essa aqui é a qualidade de áudio que vocês estão ouvindo da Ulenzi, cara, e ela tá sendo gravada diretamente do meu iPhone, Plug and Play. Essa aqui tá direto na câmera, e essa aqui tá direto no meu iPhone, cara. E lembrando, ela funciona Lightning Port, mas eu posso comprar um adaptador para ela funcionar no meu, por exemplo, no meu S24, que é o USB-C. E cara, no geral, eu acho a qualidade incrível, levando em consideração que ela custa 10 vezes menos do que essa aqui. E no geral, o que mais me intriga é com relação à qualidade de áudio e a praticidade dele. Ele também é aqui uma lapela Plug and Play. Nesse caso, o modelo que eu peguei aqui, ele tem a entrada para Lightning Port, que é para entrada de iPhone, mas caso você queira, ele também tem na versão USB-C. E nesse caso aqui, como o USB-C normalmente ele é mais compatível, Android no geral é mais compatível, e se você tem iPhone e Android, como é o meu caso, eu recomendo você comprar a versão Lightning Port e comprar um adaptador de Lightning Port para USB-C, porque aí ele vai funcionar no seu Android também. E no geral, ele é zero dor de cabeça, ele é super fácil de usar. Como eu falei, ele é plug and play, então você só coloca, ele já vai começar a funcionar. E sério, a qualidade dele é muito boa. Ele consegue transmitir até 20 metros de distância. O áudio é muito claro, muito bom. E ele tem um certo cancelamento de ruído também, o que facilita muito, principalmente se você quer gravar, por exemplo, eu já gravei em academia com ele. Fica muito boa a qualidade, o áudio fica muito claro e muito nítido. Como eu falei, ele carrega estilo fone de ouvido e detalhe, comprem lapela somente nesse estilo, sem fio e nesse modelo aqui. Sério, é uma praticidade muito melhor. E você aqui consegue ter 5 cargas, ele dura aproximadamente entre 6 a 7 horas. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá na casa aí dos seus 180 a 220 reais. Detalhe, ele é mais barato no AliExpress, mas nós temos aquela amiga taxação que realmente recompensa você comprar aqui no Brasil. E na Amazon ele tá mais barato, tá? Porque a Amazon tem importação internacional, já cobre todos os tributos, tá? Então você não vai ser taxado. Já se você não tá afim de usar lapela, que é uma parada um pouco mais prática, principalmente pra você fazer gravação de vídeo, um dos melhores modelos é o Boya M1. Ele é um microfone com uma pegada meio shotgun, então ele é um microfone bem mais direcional e ele é simplesmente perfeito tanto pra você que quer fazer gravação com celular, como também pra câmera, cara. Ele é um dos tipos de microfones mais usados por quem faz vlog, inclusive o Leon do Coisa de Nerd usava bastante.
bastante ele. Na verdade, usava um modelo parecido, que é simplesmente o Rode PodMic. Ele é basicamente, o Boy é basicamente uma cópia dele, mas ele é simplesmente incrível. Ele é muito bom, principalmente por ser muito prático, você consegue uma qualidade de áudio muito boa. O único problema é que ele não tem um áudio tão encorpado e tão isolado assim, até porque ele é um microfone um pouco mais direcional, mas ele fica mais distante, então você não tem aquele áudio, tipo assim, um pouco mais estilo podcast, aquele que isola mais a voz, mas aí qualquer tratamento de voz que você faz já vai conseguir melhorar isso. E ainda assim, a qualidade de áudio dele é muito boa e ele tem um ponto extra de ser muito mais prático do que uma lapela. Além disso, o kit já vem com um gato morto, que é o nome desse pelinho aí que ele usa para evitar o vento, o barulho do vento batendo. Com relação ao seu preço, atualmente ele tá na casa dos 150 a 180 reais. Agora indo para microfone e aqui no caso o melhor custo-benefício que você pode ter atualmente, cara, você quer fazer live, você quer gravar vídeo, você quer simplesmente ter uma qualidade incrível de áudio por um preço muito bom e também um microfone extremamente prático e completo. O melhor modelo, ele simplesmente imbatível, o Fifine. Esse modelo em específico é o Fifine AM8 e ele é simplesmente um dos modelos que eu mais uso. Na verdade, agora eu tô usando de lapela porque a gente tá testando um novo método de câmera, mas ele é o que eu mais usava para gravar meus vídeos, cara. Todos os vídeos que vocês viram que eu gravei aqui no canal foram gravados com esse microfone e ele é simplesmente maravilhoso. Isso porque aqui a gente tá falando já de um microfone dinâmico que simplesmente tem uma qualidade surreal. Além disso, ele é muito prático, principalmente para gravação de vídeo. Por exemplo, uma hora do lado de um aeroporto, passa avião a cada 15 segundos, mano. Então esse aqui, ele não pegava o áudio, ele isolava completamente a minha voz. Então eu consegui uma qualidade simplesmente fenomenal para gravação de vídeo. E o mais absurdo é que ele bate de frente com microfones que são 10 vezes mais caros. Sem contar que ele é muito mais bonito e tem uma pegada muito mais moderna. O kit já é muito mais completo, porque a maioria dos microfones que são 10 vezes mais caros, só vem a estrutura do microfone, o resto você tem que comprar tudo. Mas o ponto principal, ele tem controle de ganho e tem controle também do volume e do retorno. Além disso, ele tem botão de mutar, ele funciona RGB, inclusive tem botão para controlar o RGB, mas o ponto principal é que ele funciona via USB-C sendo plug and play e também ele funciona via XLR, ou seja, você consegue colocar ele numa placa profissional, no caso uma mesa de áudio, e simplesmente consegue extrair o melhor desse microfone aqui. E sério, é absurda a qualidade dele. Consegue realmente um isolamento incrível e uma qualidade fenomenal. E com relação ao seu preço, atualmente ele tá na casa dos 325, 350 reais. Se você tem um pouquinho mais de grana para investir, quer realmente o melhor do melhor com um custo-benefício incrível ainda, você pode ir pro Fifine K688, cara. Ele é muito semelhante, ele traz exatamente as mesmas configurações, a única diferença é que ele é um microfone já redondo. Eu particularmente acho mais bonito ele ser redondo do que esse quadradão aqui. Ele tem uma pegada um pouco mais minimalista, então ele não tem tanto RGB assim, nem nada disso, mas o que ele se destaca realmente com relação à qualidade de áudio. Inclusive tem um canal da gringa que ele é muito conhecido e ele comparou ele com o Shure SM7B, que é simplesmente um microfone top de linha. Por incrível que pareça, esse microfone da Fifine bateu de frente com o SM7B. Ele também funciona via USB ou XLR e ele hoje tá custando na casa dos 400 a 500 reais. Detalhe, novamente, no AliExpress ele é muito mais barato, tipo, esse aqui é 250 e esse aqui que é o K688, ele é papo de, sei lá, 300, 310. São bem mais baratos, mas novamente, cara, o correio tá uma merda, ele tá taxando todo mundo. Então eu não recomendo comprar por enquanto no AliExpress, enquanto não estabilizar 100% as coisas, porque tá muito confuso. Agora subindo um pouco o patamar pra você que realmente quer uma qualidade top de verdade, quer investir, mano, num microfone que vai durar anos e que tem uma qualidade simplesmente incrível. E na moral, essa marca, ela é imbatível pelo preço, imbatível mesmo. Que no caso é ela, a famosa Holy Land. Meu parceiro, eu sou criador de conteúdo, eu conheço milhares de criadores de conteúdo e todos, sem exceção, usam essa marca. Ela ficou conhecida muito por fazer transmissão de câmera, transmissor de câmera no geral, e ela ficou mais conhecida ainda por fazer lapelas, cara. E na moral, é uma qualidade surreal pelo preço, ela entrega muito, num nível que vocês não têm noção. Inclusive, o vídeo tá sendo gravado simplesmente com uma lapela da Holy Land, que é simplesmente uma qualidade incrível. E detalhe, essa aqui é um pouco mais antiga, as mais novas, que são essas aqui que eu vou falar, são melhores ainda. Detalhe que ela não é uma marca acessível, porém, pelo preço, ela entrega muito. E o modelo mais acessível que a gente tem hoje atualmente dessa marca é simplesmente o Lark M1. Aqui no caso você tem uma qualidade, uma construção simplesmente incrível. Ela funciona nesse mesmo estilo que eu falei da Ulanzi. Lembra que eu falei, cara, comprem lapelas nesse estilo se for pra assim, sem fio. Você vai ter uma praticidade muito maior. A qualidade de áudio em si já é absurda. Ela já vem com a tecnologia de anti-ruído, então ela consegue suprimir um pouquinho mais o ruído, deixar a sua voz um pouco mais isolada. Ela traz um áudio extremamente profissional, sendo um áudio bem claro. E como eu falei, o kit funciona como essa aqui da Ulanzi. Então você basicamente coloca e ela vai recarregar. No geral, cada lapela vai te dar 8 horas de uso e com a case você vai ter um total de 20
20 horas de uso. E o interessante é que ela já funciona em câmera DSLR, funciona em iPhone Android. Então, cara, no geral, ela é muito completa para você que cria conteúdo. Além disso, o que mais me chocou é com relação à distância dela, porque como eu falei, essa marca inicialmente começou com transmissores. E ao lance, como eu falei, ela chega até 20 metros de distância. Essa da Holy Land chega simplesmente a 10 vezes mais. E com relação ao seu preço, de atualmente ela tá custando na casa dos seus R$800. E novamente, eu falei, ela não é uma marca acessível. Porém, cara, se você quer um microfone de lapela bom, que dure muito tempo, eu fortemente recomendo você comprar essa marca, porque a qualidade é imbatível. Porém, ainda assim, se eu fosse você, eu economizaria um pouquinho mais e já iria pro próximo modelo, porque, cara, você vai ter um salto de upgrade e também uma praticidade muito maior. Isso porque nesse caso seria a Holy Land Lark M2. Ela é um lançamento bem mais recente e ela foi simplesmente uma parada que chocou o mercado, porque ela é muito boa. Você tem simplesmente um salto de praticidade, compatibilidade e também portabilidade. Isso porque primeiro ela é uma das menores, se não a menor lapela que a gente tem no mercado atualmente. Ela tem literalmente o formato de moeda e o interessante é a forma como você pode usar, porque ela vem numa versão de colar que você usa, então ela engancha e fica tipo um colarzinho. Você pode usar de presilha de cabelo ou você pode usar ela como magnético. Então ela tem uma parte magnética que você coloca, ela fica como se fosse um botão na sua roupa. É muito mais discreto. Por exemplo, eu tô com uma lapela aqui, mas dá pra ver um pouquinho, porque a original é essa aqui, é bem maior. E mesmo sendo menor, ainda assim, ela é absurda, cara. Isso porque a qualidade que ela entrega é simplesmente fenomenal. E como eu falei, ela tem muito mais compatibilidade e também muito mais praticidade. Como eu falei, a anterior ela também é compatível com iPhone e com Android, só que você tem que usar um cabo em específico. Essa não. No caso, ela vem com um receptor próprio para iPhone, um receptor próprio para Android, no caso, um receptor Lightning Port, um receptor USB-C, e ela vem um receptor próprio para câmera, cara. Que inclusive esse receptor para câmera, ele já vem com um controlador de ganho, então fica muito mais prático. Além disso, mesmo sendo pequena, a captação de áudio dela é simplesmente incrível. Ela também vem com isolamento de ruído. E o que é mais absurdo, cara, é que mesmo ela sendo menor, ela tem uma capacidade de bateria maior. Aqui a gente tá falando de 40 horas totais de uso e cada lapela consegue fornecer 10 horas de uso. E detalhe, esses 10 horas de uso é com isolamento desligado. Mas ainda assim, cara, são 10 horas de uso num negócio que é desse tamanho aqui, velho. Isso é absurdo. E não só isso, mesmo ela sendo menor, tendo mais compatibilidade, ainda assim ela tem uma conexão de até 1000 pés de distância, que dá aproximadamente 304 metros de distância. Ou seja, ela consegue se conectar ainda numa distância maior. Detalhe que ela é vendida em combos, então nesse caso esse combo que eu citei que é todo compatível é o combo Creator, que vem com tudo e eu super recomendo. Hoje atualmente ele tá numa casa de R$1.200, mas se você não precisa tanto assim de toda essa compatibilidade, o modelo que eu mais recomendaria você comprar seria realmente as versões específicas. Então ela é vendida somente com a versão USB-C e somente com a versão Lightning Port, ou somente com a versão para câmera. E elas custam aproximadamente uns R$900 e a duração da bateria cai para 30 horas de uso total, tá? A lapela continua se mantendo 10 horas, só que a diferença por ser um case menor, ele consegue durar um pouquinho menos. E sendo muito honesto, essa é a minha lista de recomendação. Honestamente, tem muitos mais microfones no mercado, tem modelos bem mais caros, modelos bem mais topo de linha, mas sendo muito honesto, como criador de conteúdo, como um cara que já testou milhares de microfones, cara, eu não vejo necessidade de você gastar, tipo assim, absurdamente caro no microfone, porque hoje em dia os modelos chineses já estão batendo de frente em todos com esse. Pega microfones de marcas extremamente caras como Shure. Cara, elas realmente não estão valendo a pena hoje em dia porque realmente tá muito cara. A Rode também extremamente cara. Microfone de 200 conto que dá pau nesses microfones. Então realmente não é uma marca, não são marcas que hoje em dia estão valendo tanto a pena assim. Eu falei, a própria Fifine, cara, já bate de frente com ele. Normalmente, se você achou que faltou algum microfone nessa lista, deixa aí nos comentários. E lembrando, links dos produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!